A lição de domingo, dia 9 de março, né? Tá falando sobre palavras, né? Frases que você fala quando a pessoa tá morrendo, morreu, né? Aí você fala palavras de alento, né? Eu, particularmente, eu não falo nada. Eu fico quieto no meu canto, entendeu? E deixo, não falo nada, fico quieto no meu canto. Mas, se a pessoa entrar em desespero, a pessoa que está chorando, começa a chorar em desespero, aí sim eu falo. Eu falo porque eu não aguento ver a pessoa sofrer, aí eu vou falar. Aí nesse caso, o que eu vou fazer é perguntas. Eu vou fazer perguntas para poder fazer com que essa pessoa volte a raciocinar, né? E uma das perguntas que eu vou fazer é a respeito de por que ela está chorando. Por que ela está chorando? Aí ela, como assim, meu pai? Mas como assim? Seu pai morreu? Eu sou bem prático, eu sou cristão, mas sou bem prático. Então, se ela estiver chorando desesperada, se ela estiver chorando normal, tudo bem, não vou falar nada, vou ficar quieto no meu canto. Mas se ela estiver chorando em desespero, eu vou começar a perguntar: por que você está chorando? Por que você está chorando? Entendeu? Para ajudar ela. Aí eu vou perguntar a ela assim: você não é cristã? Por que você está chorando? Não, mas a família morreu, não sei o quê. Eu vou virar e falar para ela assim: olha, você é cristão ou não é cristão? Está escrito lá, ó, que a morte, né, é uma paz para quem é cristão. É lucro. Então, quer dizer, por que você está chorando? Você não sabe que vai ressuscitar? Por que você está chorando? Eu vou fazer perguntas para o cérebro dela voltar ao normal, porque ela está entrando em desespero. Aí o cérebro dela vai voltando ao normal, ela volta a raciocinar, porque o desespero nada mais é do que o cérebro não está raciocinando, nada mais é do que isso, porque o cérebro voltou, ele está com medo, vem pensamentos de medo, de pavor, de angústia, né? São pensamentos de quê? Porque a pessoa está com medo. E ela está chorando, não é só por causa da pessoa ter morrido, não. Ela está chorando porque ela também não está completamente em espírito. Porque uma pessoa em espírito, ela não vai chorar pela morte doente. Não vai. Porque uma pessoa espiritual, ela é completamente diferente, ela é segura, ela é tranquila. Ah, mas vai ter dor, a criança tal, meu filho morreu. Olha, na carne eu choraria. Agora, se eu tiver em espírito, eu não estou nem aí. Que morreu, que deixou de morrer. Sabe por que eu não estou nem aí? Porque eu sei a esperança, eu sei naquilo que eu acredito. Agora, é claro que se eu estiver na carne, eu vou chorar. Na carne eu choro, no espírito, se eu adorei de manhã, fiquei com meu pai naquele dia, estou cheio do espírito, eu não vou sentir nada. Se eu estou lotado do espírito, não estou sentindo nada. Espírito não sente dor, quem sente dor é carne, ok? Essa é a lição de domingo, do dia 9 de março. A lição de segunda-feira, dia 10 de março, é basicamente a mesma coisa, só que é tristeza em meio à esperança, né? Você fica triste, né, em meio à esperança. O problema do ser humano, que nós seres humanos fazemos muita confusão, é a respeito do que é tristeza, do que é choro e do que realmente é espiritual, o que é carnal. Porque o choro que Jesus chorou quando viu Lázaro morrendo, quando Lázaro morreu, foi um choro de compaixão. Isso não é choro de tristeza. O choro de Jesus vendo Lázaro morto, foi aquele choro de compaixão, de piedade. Não é um choro como é que fala, de desespero. Não é um choro de tristeza profunda. Não é um choro de loucura, de doideira, que a pessoa fica desesperada, apavorada. Não é esse tipo de choro. Jesus, ele chorou para Lázaro um choro de compaixão, de misericórdia. A mesma coisa, tristeza em meio à esperança. Olha, essa tristeza que está aqui, ela tem que ser uma tristeza só de compaixão. E a tristeza de compaixão não é tristeza. A tristeza de compaixão não é tristeza. Não é. Tristeza de compaixão não é tristeza. A tristeza que está falando aí, em meio à esperança, é a tristeza carnal.
Quando você está na carne, você fica triste. Qualquer coisinha que acontece com você, com sua família, com todo mundo, você fica triste. Por quê? Porque você está mais para o lado da carne do que para o lado do espírito. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha o espírito, só que ele tem o espírito em menos quantidade. Porque o espírito é dado por medida e sem medida. Quanto mais você busca, mais você o tem. Então você transborda, ou você pode estar com um copinho, um pouquinho só no copo. Entende? Aí você vai sentir tristeza. Em meio à esperança, naquela esperança de Cristo, que dos ensinos de Cristo, na palavra de Cristo, né? Mas você vai sentir tristeza. Agora, quando você acorda de manhã, que é todo dia, e vai adorar, e passa 1h30 adorando o Pai, que você chega lá e começa a cantar, e você, e menos eu mesmo, por exemplo, eu menos de 5 minutos eu começo a chorar, e fico 1h30 chorando aos pés do Pai, cantando e chorando, cantando e chorando, cantando e chorando, cantando e chorando, entendeu? É muito, sabe, ali o Espírito ele vai entrando, ele vai lavando, ele vai te matando, porque é uma morte diária. Quando Jesus disse assim, é necessário que você morra e nasça de novo, acho que foi para Nicodemos, né? Ele estava falando ali, não é só a morte que você, quando você encontra com ele só não, é uma morte diária, é você matar sua carne todos os dias, e todo dia você viver em espírito, e já não vivo eu, Cristo vive em você, Cristo tem que viver dentro de você, aí você será semelhante a Cristo dia a dia, você terá o caráter de Cristo dia a dia. Cada dia você vai ser uma pessoa mais forte, parecida, semelhante a Cristo. Então, esse tipo, quando você está lotado desse Espírito maravilhoso, que é o Espírito de Cristo, você não tem esse tipo de tristeza aí não. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não sente nada. A única coisa que você sente é compaixão. Compaixão. Você chora por compaixão, fica falando assim, que pena, que pena. É um choro seguro, é um choro de preenchimento, é um choro de poder, é um choro de graça. Não é esse choro de tristeza, de preocupação, ai, o que eu vou fazer da minha vida, ai, esse desespero. Não tem isso, não existe isso para os seres espirituais, aqueles que adoram dia a dia. Não existe isso. 1000 cairão do teu lado, você não vai sentir nada. Espírito não sofre. Espírito tem compaixão, ele não sofre. Quem sofre é a carne. Viva em espírito. Se você viver em espírito, vai acabar com todos os problemas da nossa vida. Eu sempre falo aqui, viver em espírito é viver um dia de cada vez, e todo dia morrer e todo dia nascer, no mínimo 1h30 adorando, não é orando não. Orar você tem que orar o dia inteiro, você ora o dia inteiro, você ora. A adoração, o grande conflito começou por causa de adoração e vai terminar por causa de adoração, e só os adoradores entrarão no reino de Deus. Se você não está adorando, acorda de manhã e vai orar, você é morno. Como eu, se eu fizer isso também, eu sou morno. Porque é um dia só de cada vez. A salvação só dura um dia. Então nós somos mornos. Agora, se nós acordamos e adoramos diariamente, aí sim, você morre e nasce todo dia. Amém. Agora, a lição de terça-feira, né, da Escola Sabatina, terça-feira, 11 de março, aí eu já acho um pouco piada isso aqui, porque esse é o problema do ser humano. Esse é o nosso problema. Você pegar uma lição dessa, né, que é feita por homens, né, é feito por homens. As escrituras estão lá. Isso aqui é fé nós que fazemos. Aí você vai pegar e vai ler e acreditar no que está escrito aqui na terça-feira. Terça-feira eu não acredito no que está aqui, porque isso não é bíblico. Infelizmente, a pessoa que escreveu essa lição,
ela não tem noção bíblica realmente do que aconteceu com Jó. Porque falar aqui ele diz assim, ó, que ao confiar da bondade do Senhor, apesar das tragédias inexplicáveis que ele estava sofrendo. Tragédia inexplicável? Não há nada que acontece nesse mundo que não tem explicação. Tudo nesse mundo tem explicação. E a explicação de Jó é a coisa mais simples. Jó foi o pior pecador das Escrituras. Só que nós, seres humanos, nos achamos o bambambam e quer proteger o ser humano. O único que não pecou foi Jesus. Jesus foi o único que sofreu sem merecer. Nós todos sofremos porque merecemos. O pecado de Jó é o pecado que mais a gente peca. E Jó era assim, campeão desse tipo de pecado, que é justiça própria. Justiça própria é o pecado que a gente mais peca. Porque por causa da quantidade de vezes que a gente pratica justiça própria. É você se defender. Se você conversar com a sua esposa e tiver uma discussãozinha com ela e você pegar e se defender dela, você está pecando. Quando seu patrão te acusa de qualquer coisa e você se defende dele, você está pecando. Quando seu vizinho, seu parente, sua sogra, qualquer pessoa, se você se defende, você está pecando. Isso é uma justiça própria, é se defender. Jesus falou assim, não resista ao mal, Jesus falou. Não resista ao mal. Se a pessoa está te acusando, por que você está resistindo ao mal? Não confia que Jesus morreu e levou toda a dor, todo o sofrimento. O castigo nos traz a paz. Castigo que foi feito em Jesus é para trazer paz para você, para mim, para todo mundo. Aí virar falar que Deus deixou Jó sofrer sem merecer, vocês não estudaram então a Escritura. As pessoas que acreditam nisso não aprenderam. É por quê? Porque vão lá e lêem a Escritura sem estar em espírito. Vão lá e abrem a Escritura, fazem uma oração simples e vai lá, abre a Escritura e lê a Escritura, estuda a Escritura sem estar em espírito. Primeiro você tem que ir lá adorar. Adora 1h30, morre todo dia, chora, se lava, deixa Jesus te lavar completamente. Vê, reconhece que tudo que aconteceu na sua vida, a culpa é minha, exclusivamente minha. Não, mas eu transfiro a minha culpa para minha sogra, para minha esposa, para minha mulher, para minha esposa, né? Para o João, para o ciclano, para o patrão, para não sei quem. Quando que nós vamos começar a reconhecer nossa culpa? Quando? Jó foi o pior pecador disso. Quando você lê o capítulo de justiça própria, quando você lê o capítulo 31 de Jó, você vê que ele foi o pior pecador. Você começa a ler, é o maior capítulo, acho, de Jó. Você começa a ler no final, você, rapaz, você não precisa de Jesus, né, rapaz? Você não precisa de Jesus. Porque ele nunca roubou, ele nunca adulterou, ele nunca olhou para não sei quem, ele nunca olhou para outra mulher, ele nunca ficou com ganho do seu funcionário, ele nunca não sei o que, ele nunca fez nada, rapaz, de errado. Um camarada desse é o próprio Jesus, rapaz. Então eu não precisava de Jesus. Poxa, é tão claro isso na Escritura. Mas por que a gente não entende? Sabe por que a gente não entende? Porque a gente não quer assumir a culpa. A gente quer dizer que a culpa é do mundo, é da sogra, é do João, é não sei de quem. E eu estou sofrendo esses problemas, tudo que Jó sofreu. Vou dar um exemplo. Se eu estivesse sofrendo, a culpa é de todo mundo, menos minha. Mas Jó reconheceu no final que a culpa era dele. E o único amigo dele que falou certo com ele, que eu acho que o nome dele era Eliú, entendeu? Foi o único amigo que Deus exaltou. Porque o Eliú realmente botou a culpa em Jó e não em Deus, como os outros estavam fazendo lá, explicando tudo errado para Jó, entendeu? Então esse realmente foi verdadeiro, e esse falou que a culpa era de Jó, e era de Jó mesmo, porque Jó tinha justiça própria. Fábio, mas Jó era homem íntegro, temente a Deus, desvia do mal. Homem íntegro, temente a Deus, desvia do mal, mas o que ele fazia? Não sei, tem outra coisa que ele fazia, 4 coisas. Ora, isso aí eu também faço. Eu sou íntegro, eu sou temente a Deus, eu desvio do mal. Mas isso não quer dizer que eu sou boa bisca não, rapaz. Eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou milhões de pecados que eu tenho. O fato de eu ser íntegro,
desvie do mal, temente a Deus e honesto, mas o que o Jó era lá? Eu também sou, aquelas 4 qualidades que ele tem, eu também tenho. Mas isso não quer dizer que ele era boa bisca, igual eu, rapaz, igual todo mundo. O único que merece ser alguma coisa e que não tem pecado, perfeito, aquele que não errou, aquele que ama, aquele que tem compaixão, que tem misericórdia, é Jesus. Esse sofreu sem merecer. O resto, tudo sofre porque planta. Só sofre porque planta. Nunca sofremos uma gotinha nesse mundo, que não seja depois do nosso plantio. Primeiro a gente tem que plantar, para depois a gente colher. E aquilo que a gente colheu de sofrimento é porque nós plantamos. Porque Deus não pode ser desonesto com Jó. Deus é misericordioso e perfeito com Jó. Ele é justo, ele é honesto, ele é juiz. Você acha que ele vai pegar e ficar brincando com Jó como uma marionetezinha? Ah, vai lá, testa Jó. Ah, isso é conversa de lavadeira, assim, entre aspas, né? Não vou ofender as lavadeiras aqui, não. Lavadeira não, de fofoqueira. Você conhece fofoqueira? Viu lá meu filho, justo, perfeito, honesto, não sei o quê. Isso a gente quer se exaltar. Você acha que Deus ia falar isso para Satanás? Isso é conversa, isso é poesia que Moisés viu, a visão, e escreveu desse jeito. Por quê? Porque ele escreveu desse jeito? Porque foi o que ele viu. Ele era ditador, ele era imperador, foi preparado para ser tirano, para ser carrasco, para ser o pior homem do mundo. Você acha que ele viu uma visão? Ele ia escrever como? Ele ia escrever perfeito? Nós temos muito que aprender, nós não sabemos nada da escritura ainda. Nós temos muito que aprender. Vou cortar aqui que depois eu vou continuar esse assunto, porque esse assunto é tão polêmico, que é tão complicado.